A identidade de Portugal é, no fundo, um quebra-cabeças fascinante. É um país cujo lugar no mundo é feito de contradições, uma história sobre ter poder e, ao mesmo tempo, ser dependente, sobre estar no centro das coisas e, ainda assim, sentir-se sempre na margem. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Pensa nisto, como é que é possível que um país seja, ao mesmo tempo, o centro de um império colonial gigantesco e a periferia da Europa? Esta é a grande pergunta que vamos tentar desvendar. Ok, para começarmos a desemaranhar este nó, precisamos de uma primeira ferramenta. Antes de mais nada, antes de sequer tentarmos situar Portugal no mundo, temos de perceber o que é, afinal, uma nação. A ideia vem do pensador Benedict Anderson e é absolutamente genial. Ele diz que uma nação não é algo que se possa tocar, não é uma realidade física. É mais uma história que contamos uns aos outros, uma imagem de união que vive na cabeça de milhões de pessoas que, na verdade, nunca se vão conhecer. É uma ideia poderosa que nos une. E esta comunidade imaginada tem três traços principais. Primeiro, é limitada, ou seja, tem fronteiras. Nenhuma nação se imagina como sendo o mundo inteiro. Depois, é soberana, porque nasceu com a ideia de liberdade e de se governar a si própria. E talvez o mais importante, é uma comunidade, uma espécie de irmandade que faz com que as pessoas estejam dispostas a fazer sacrifícios enormes por essa ideia partilhada. Certo, já temos a primeira peça do puzzle. O que é uma nação? Agora vamos juntar a segunda peça para entender onde Portugal se encaixa no mapa global. E para isso, vamos usar a teoria dos sistemas mundo. Então, primeiro temos o que se chama o centro. Pensem nos países que basicamente mandam no jogo. São eles que controlam a economia, a política, a cultura e definem as regras para todos os outros. No outro extremo temos a periferia. Aqui estão os países que estão numa posição de dependência. Muitas vezes, os seus recursos são explorados para beneficiar o centro, o que os mantém numa situação mais frágil. Mas a parte que realmente nos interessa, o X da questão, está aqui, no meio, a semi-periferia. Esta categoria descreve nações que são as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, exploram a periferia, agindo como um centro. Mas por outro, são exploradas pelo centro, agindo como uma periferia. É uma posição ambígua, certo? E olhem só, esta citação do sociólogo Boaventura de Sousa Santos resume tudo na perfeição. Esta dualidade, esta tensão constante entre ser colonizador e ao mesmo tempo colonizado, é isto que define grande parte da história de Portugal. Então pronto, com estas duas ideias na bagagem, a nação como comunidade imaginada e o conceito de semi-periferia, vamos ver como isto tudo funciona na prática. Vamos olhar para três momentos-chave da história da relação de Portugal com a Europa. E estas três datas não foram escolhidas ao acaso, de todo. Cada uma delas representa uma viragem de página na forma como Portugal se via e como se relacionava com o centro da Europa. Vamos a cada uma delas. Começamos em 1890, o momento da rejeição. A história é assim. Portugal tinha um sonho, o mapa cor-de-rosa, que era ligar Angola a Moçambique. Mas a Grã-Bretanha, uma potência do centro, meteu um travão a fundo e disse simplesmente não. Foi um balde de água fria, um evento humilhante que mostrou a Portugal que não era visto como um igual. Foi tratado como um colonizador de segunda, incompetente aos olhos dos grandes impérios. Agora damos um salto no tempo. 1974. Tudo muda. É o momento da aceitação. Com o fim da ditadura e do império, o projeto nacional vira 180 graus. O foco deixa de ser África e passa a ser, de corpo e alma, a Europa. O grande objetivo passa a ser a aceitação no clube europeu, o que acontece finalmente em 1986. E chegamos a um momento mais recente, 2011, o momento da tolerância. Depois da crise financeira e da chegada da Troika, a realidade mudou outra vez. Portugal já não é rejeitado, como em 1890, mas também não é visto como um parceiro central. A palavra-chave aqui é tolerado. É como diz o Boaventura de Sousa Santos, uma rejeição disfarçada de aceitação que mantém o país numa posição secundária. Mas sabem o que é mais fascinante nisto tudo? É que, por baixo destas mudanças todas, há um mecanismo psicológico a funcionar, uma história que o país conta a si próprio. Chama-se a ilusão do centro, e é basicamente a ilusão de que, apesar de se estar numa posição intermédia, se pertence ou se está quase a pertencer ao centro do poder. É aquela ideia de que, se nos sentarmos à mesa com os grandes, também somos grandes. É uma forma de lidar com essa posição desconfortável. E aqui vemos isso preto no branco. Durante o momento da rejeição, a história que se contava era a de Portugal como um grande império, de igual para igual com a França ou a Inglaterra. Depois, no momento da aceitação, a narrativa mudou.
A imaginação passou a ser a de Portugal como um país central na Europa, um parceiro da Alemanha. Ou seja, a história mudou, mas a condição semi-periférica, essa continuou lá. Ok, mas então o que é que isso significa hoje na prática? Viver neste estado de tolerância para um país como Portugal? Bem, o ponto crucial é que a União Europeia funciona como uma espécie de colchão de segurança. Impede que Portugal caia para a periferia total do sistema mundial. Garante que se mantenha nesse estatuto intermédio, globalmente falando. Só que, e aqui está o paradoxo, ao mesmo tempo que a UE protege Portugal no palco mundial, dentro da própria Europa, o país continua a ser periférico. É como estar dentro do clube, mas sentado lá ao fundo, longe da mesa principal. Está no centro, mas na margem do centro. E tudo isto nos deixa com uma última questão que fica no ar. No mundo onde os centros de poder parecem cada vez mais claros e definidos, qual é o caminho para nações que, como Portugal, vivem nesta corda bamba, neste delicado ato de equilíbrio? É uma pergunta sem resposta fácil, uma história que ainda está a ser escrita.